Agora você falou aí, né? Nariz, né? A parte de respiração, a gente, a articulação, a parte inclusive do pescoço, né? Da cabeça, de dores de cabeça. Como que o ouvido tá nesse meio do caminho e Uhum. realmente ele ele mexe com toda essa estrutura, é isso mesmo? Porque ele pode. Porque a gente sente dor, às vezes, uma dor no ouvido, né? E já vi gente falando assim, nossa, fiquei com medo de ser alguma coisa até na cabeça. Porque me doeu aqui, eu não sei exatamente onde doeu, e aí a pessoa fica com medo. Aí a outra fala, ah, não, aqui já me deu um estalo, já fiquei tensa. Outro, nossa, me doeu até o pescoço, ou eu tô com sinusite, tô com rinite. Como que o ouvido tem participação com toda essa estrutura, é isso mesmo? Imagino que existe até uma confusão de diagnosticar realmente, né? O ouvido médio, mais especificamente, ele tem uma comunicação com o nariz. É um canal que é chamado de tubo auditivo e antigamente era conhecido como trompa de Eustáquio. Esse canal existe para equilibrar a pressão dentro do ouvido médio e o ouvido externo para que o sistema auditivo funcione de uma forma ótima. Então, processos de congestão nasal, rinite, desde um resfriado, de uma gripe até uma sinusite crônica, podem afetar essa parte. Aí você pode ter um problema de ouvido médio. E aí pode vir a dor de ouvido. A dor de ouvido, existem duas inflamações agudas diferentes do ouvido que causam dor de ouvido: a otite externa, que é muito mais comum no verão, que tem a ver com praia, piscina, que é a inflamação daquele canal do ouvido, e a otite média, que é a inflamação do tímpano e do ouvido médio, que tem relação geralmente com quadros de gripe, resfriado. Essas são as dores agudas de ouvido, aquela que te leva para o hospital, que leva a criança para o hospital, porque isso é muito frequente em criança também. Mas existem dores de ouvido que podem ser causadas por problemas que não estão no ouvido. Então, por exemplo, a articulação temporomandibular, que é a articulação do osso da mandíbula com o osso temporal, que a gente funciona o tempo todo para falar e para mastigar. Então, essa articulação, ela, com certa frequência, ela tem problemas que podem gerar dor de ouvido. E às vezes uma dor de ouvido crônica, antiga, pode ter relação até com problemas de garganta, pode ser uma dor reflexa, né? Porque os nervos são mais ou menos o mesmo, então uma coisa pode refletir na outra e a outra coisa pode refletir na uma, entendeu? Nossa, Então é bastante complicado. Por isso que, assim, não adianta tentar descobrir isso sozinho. Tem que ter só o especialista mesmo, que no caso é o otorrino, que vai poder investigar isso adequadamente, entendeu? Uhum. E aí, por exemplo, uma sinusite, uma rinite, um problema mandibular, ou um problema até, imagino, que muscular, pode causar o zumbido, pode causar, então, dores de ouvido, pode causar... O que é mais comum essas outras situações causarem no ouvido, que não são relacionadas necessariamente ao ouvido? Então, existem vários subtipos de zumbido. Um deles, que tem tido muita ênfase de um tempo para cá, é o chamado zumbido somatosensorial. 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 Nesse caso, o que você tem é o que a gente chama de modulação do zumbido, ou seja, ele pode variar em intensidade ou até em tipo de zumbido, de acordo com as estruturas da coluna cervical, do pescoço, da articulação temporomandibular. Então, o que existe, na verdade, é que existem conexões nervosas entre essas áreas e a parte do ouvido. Então, aí o paciente, por exemplo, quando ele aperta os dentes, o zumbido aumenta. Uhum. Quando ele mexe o pescoço em determinadas posições, o zumbido modula, ele muda. Então, a diferença desse tipo de zumbido é que ele pode ser trabalhado por um fisioterapeuta
que tenha uma especialização nesse tipo de coisa. E aí o paciente pode ter resultados muito bons com essa manipulação do fisioterapeuta.